passa pregando o Evangelho e não sabe os resultados. A eternidade vai revelar muito mais. A nossa influência, as mensagens que transmitimos às pessoas, então nós temos que saber como vivermos. Vivermos de tal maneira que nós somos sermos sábios e contar o nosso dia de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Obrigado à equipe da rádio por ter convidado o pastor Ailton. Obrigado, pastor Ailton, por ter deixado o filhinho doente em casa, com febre. Estamos sabendo disso, estamos orando por ele, a esposa, a cunhada, a sogra, por tudo lá. Obrigado a você por ter deixado o seu trabalho também, a sua nova missão lá aqui para trazer essas mensagens tão importantes a esse evangelismo profundo. Que Deus possa nos honrar e que muitas pessoas sejam convertidas hoje e possam espalhar esse evangelho a muitas outras pessoas. Obrigado à equipe da rádio por ter convidado o pastor Ailton. Obrigado, pastor Ailton, por ter vindo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Só um instantinho, pastor Ailton. É o seguinte, eu creio que já foi dado os anúncios, eu não estava aqui. Por gentileza, hoje às 6h20 nós temos uma reunião administrativa muito importante. Todos os membros batizados da igreja de Marlborough, todos os membros batizados da igreja de Marlborough estejam aqui comigo hoje às 6h20. Ok? Estamos definindo sobre a conferência da igreja e a vida da nossa igreja lá. Por gentileza, venham aqui e participem. Ok? Nós precisamos tomar essa importante decisão hoje às 6h20 aqui, todos os membros batizados, a reunião administrativa. Obrigado, pastor Paulo, pelas palavras bondosas. Ele não contou que eu contei para ele tudo, né? Mas eu com 13 anos vi o pastor na igreja lá. E teve no dia do mutirão, ele vinha ajudar, né? Eu lembro que nós estávamos colocando as telhas na igreja. E o pastor Paulo passou o dia inteiro com a gente ali colocando as telhas. E eu ficava do lado dele trabalhando, pensando, olha aqui, o pastor está aqui. É um santo, né, perto da gente. E a gente ia fazer Santa Ceia, quando ele tirava o sapato, uma perna branca, né? Ele dizia, esse pé nunca pisou no chão, é pé de santo. E eu pensava assim, um dia eu quero ter uma perna branca igual a dele. Hoje eu entendo, né? Porque nossos pés são assim, né? A gente fica o dia inteiro de sapato, coloca sapato 6h30 da manhã, tem dia que tira 11 da noite. De fato não pisa em chão mesmo, né? Mas o pastor Paulo tem sido para mim uma inspiração. Acompanhei a ida dele para a África, as notícias, depois Canadá, agora aqui. Eu louvo a Deus pelo ministério dele, da esposa. E para mim foi uma inspiração. E ali já com 13 anos, eu tinha no meu coração firme que eu queria também um dia ser pastor. E Deus me deu a bênção de estar hoje no ministério. Amém. Enquanto os irmãos cantavam aqui, né? Essa música de que Deus fala no silêncio, minha mente se reportou algumas horas de viagem daqui até a sepultura de Guilherme Miller. Eu estive visitando essa sepultura há alguns dias, há algum tempo, aliás. Você certamente, a maioria já foi lá. E é emocionante estar ali e lembrar do que disse Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, página 237. Anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Amém. De fato, nós estamos num local muito especial. Essa região aqui testemunhou lindas histórias. E eu fiquei pensando, né? A gente podia até fazer um vídeo lá no cemitério, sabia? Eu podia falar e fazer uma mensagem perto da sepultura e vocês entrarem cantando a capela. Se vocês toparem o desafio está feito para amanhã cedo. Eu gosto de desafio. Eu disse para vocês de meu filho, que é um milagre. Põe para mim o vídeo dele pregando. Ele já prega. Pode soltar o áudio. Aí está Rafael. Essa foto, esse vídeo não é novo, né? Mas ele já prega um bom tempo. Solta. Está vendo a Bíblia dele? Essa é a Bíblia dele. Está entendendo porque ele está pregando?
É a língua dos anjos, irmãos. Obrigado. Pode colocar a palestra. É um vídeo que eu vou guardar com muito carinho, né? Ele tem a Bíblia dele e ele me vê pregando na igreja. Quando chega em casa, ele pega a Bíblia dele e começa a pregar. Mas a língua dele só ele entende, os anjos, né? Agora ele já está falando. E ele está desde ontem assim, para a mãe dele: papai vai chegar. Ele disse: papai vai, terça-feira o papai está aí. Depois veio outra bênção na minha vida. Aí está outra bênção. Ele já largou a chupeta, viu, gente? Aqui está Mateus, o outro bebê. Aqui está a família completa, minha esposa Juliana. Trocou de chupeta, né? Veio para esse nome. Mas é um presente que Jesus me deu. A lição de hoje foi uma introdução para o tema que eu vou apresentar, falando a respeito desse grande conflito que existe entre o bem e o mal. E o livro do Apocalipse vai caminhando num crescente, e quando chegamos aos capítulos 12, 13 e 14, é o ápice desse livro. O Apocalipse foi escrito numa estrutura quiástica. Essa estrutura recebe esse nome porque é um quiasmo. E no centro do livro nós temos então a principal mensagem. Os capítulos 12, 13 e 14, eles resumem a essência do Apocalipse, que é o grande conflito entre o bem e o mal. Hoje vamos trabalhar o capítulo 13, hoje à noite o capítulo 14, e amanhã à noite o capítulo 21 e 22. Vamos orar mais uma vez para abrirmos o livro sagrado. Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, pela alegria de estarmos juntos nessa manhã, pela liberdade religiosa que ainda gozamos nesse país, por termos o teu livro sagrado em nossas mãos e por podermos estudá-lo. Aqui estão teus filhos e filhas. Eu não sei o nome de todos eles, mas como é confortante saber que o Senhor conhece, o Senhor sabe, não só o nome, o Senhor sabe tudo que se passa no coração desse homem. Nada em nossa vida é escondido dos teus olhos. E como é bom ter um Deus que nos ama e se importa tanto conosco. Nós queremos ter essa certeza nessa manhã. E ao estudarmos esse capítulo que é tão especial, nós queremos suplicar a tua direção e a tua bênção. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Eu gosto de introduzir sempre o capítulo 13 de Apocalipse, lendo um verso do capítulo 10. Eu queria chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 10, versículo 2. Apocalipse 10, verso 2 diz assim. Aqui fala de um anjo no versículo 1. Eu não sei se você já se atentou, mas esse anjo do capítulo 10 é o próprio Jesus Cristo. Então, o anjo do capítulo 10, verso 1, que desce do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, é Jesus Cristo. Verso 2: tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então Cristo tem em suas mãos um livrinho, que daqui a pouco vai ser tomado por João e comido, na boca doce como mel, no estômago amargo. Essa é a experiência do movimento milerita, que foi vivida aqui, bem pertinho de vocês. Agora Cristo, com o livro nas mãos, ele tem o pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar. O que significa essa posição de Cristo? Ela denota sua autoridade. Cristo com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, denota a autoridade que ele tem sobre o planeta Terra. O único planeta do universo que se rendeu ao pecado, a ovelha perdida de toda a criação divina. Agora, quando chegamos no capítulo 13, você tem uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. O local onde Cristo colocou o seu pé, demonstrando sua autoridade, deste local se levantam bestas. E por que elas saem da terra e saem do mar?
porque são poderes que ameaçam a autoridade de Cristo. São poderes que querem usurpar a autoridade que só pertence a Jesus. É por isso que elas saem da terra e saem do mar, porque Jesus colocou o seu pé. Elas vêm numa atitude de afronta. Então as bestas do Apocalipse são antagônicas ao Cordeiro. Aqui está o cerne do grande conflito, e eu e você, de forma involuntária, fomos envolvidos nesse conflito. E por certo você já disse assim para Deus: eu não tenho culpa de ter nascido pecador, eu não tenho culpa de ter tendência para o mal. Agora, como que o Senhor espera que eu seja uma pessoa santa se eu tenho tendência para o mal? Porque Adão não tinha. Adão foi criado sem tendência para o mal. E eu sei que você talvez já se fez essa pergunta, já questionou a Deus, como eu já fiz. Por que é que o Senhor exige de mim uma santidade, enquanto que eu tenho dentro da minha carne uma natureza que me leva ao pecado? Não é isso injusto? Porque Adão não tinha. E essa resposta essa pergunta só pode ter uma resposta satisfatória à luz da cruz. Se você não tem culpa de ter nascido pecador, e se você luta hoje com forças demoníacas, por uma disposição natural que nós temos, sem ser culpa tua, à luz da cruz nós aprendemos de que a sua salvação não depende de nada que você faça, depende somente da cruz de Cristo. E é na cruz que a justiça é satisfeita. Porque se por um lado você é pecador e nasce pecador, sem antes ter escolhido, você também pode ser salvo sem ser santo, porque alguém foi santo em seu lugar. Então a justiça de Cristo, a nós imputada, é o que nos dará o direito da vida eterna. E não ache você que um dia você vai vencer e ser isento completamente de pecado. Por que não? Porque em última instância, a natureza pecaminosa que nós carregamos nos torna pecadores. Então Deus fez a justiça. Se você não pediu para nascer pecador, você não merecia isso, você também não merece a salvação. Mas Ele fez por você. E todo aquele que aceita será salvo exclusivamente pela graça de Deus. Os poderes então agora se levantam contra Deus e contra seu povo, como nós veremos. Dois poderes. O primeiro é uma besta que surge do mar. Essa besta, diz o versículo 1 do capítulo 13, ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os 10 chifres, diademas, e sobre as cabeças, nomes de lação. Quem é esse poder que tem 7 cabeças e 10 chifres? A besta significa um reino ou um poder, de acordo com Daniel 7, 3 e 17. Então a besta, a expressão hebraica é Therion. Essa Therion é um poder que se levanta contra Deus e seu povo. O mar, segundo o capítulo 17 e 15, são povos, nações, multidões e línguas. Os 10 chifres e as 7 cabeças são os elementos de mais dificuldade de serem interpretados. Mas o Apocalipse 17 diz que os 10 chifres que vistes são 10 reinos que se levantarão sobre a terra. E nós entendemos de que esses 10 chifres, a exemplo dos 10 dedos da estátua de Daniel, capítulo 2, eles chegariam na história depois do Império Romano, representado pelas pernas de ferro. E Roma dominou o mundo até o ano 476. E quando cai Roma, as 10 tribos bárbaras, elas vão tomar conta da Itália, do território outrora dominado por Roma. E dessas 10 tribos, 3 serão destruídas pelo chifre pequeno, conforme ensina Daniel capítulo 7. Porque depois de surgirem os 10 chifres, Daniel viu o 11º. Era um chifre pequeno, mas quando ele se levantou, ele arrancou a 3 outros chifres. Esses 3 outros chifres que foram arrancados pelo chifre pequeno, os émulos, os vândalos e os ostrogotos. Então das 10 tribos bárbaras sobraram 7,
E estas 7 tribos bárbaras organizaram as primeiras 7 nações europeias. Então aí nasceu a Europa. Então, esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras, que segundo os historiadores, entre eles Eduardo Gibbon, dos anos 352 a 476, vão derrotar Roma. E as 7 cabeças? Lá no Apocalipse 17 diz que as 7 cabeças são 7 montes, e também são 7 reis, são 7 montes. Aí você pega a Bíblia de Jerusalém e vai no rodapé dela, e essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, e no rodapé dela está escrito: os 7 montes são as 7 colinas de Roma. É o que diz a Bíblia de Jerusalém no seu rodapé. Aí eu pergunto: que interesse teria a igreja romana de, numa Bíblia que é para ela oficial, colocar no rodapé de que as 7 cabeças representam as 7 colinas de Roma? É muito simples, porque a interpretação católica ela usa a escola preterista, e dentro da escola preterista eles atribuem ao poder do Apocalipse 13 ao Império Romano. E quando colocam as 7 colinas de Roma como sendo essas 7 cabeças, tira a profecia da igreja romana e coloca apenas no Império Romano. E o anticristo é o próprio Nero. Esta é a visão preterista da igreja romana. E os 7 montes: Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Geoli, Janículo e Esquilino. Aí estão os 7 montes. É o Império Romano. Nada tem a ver com a igreja romana. É claro que isso é uma tentativa de desviar a profecia. Então vamos à interpretação historicista, que é a adventista. Montes na profecia nunca simbolizam colinas, porque se eu estou estudando o Apocalipse e uma parte que é simbólica, eu não posso dizer que a besta é simbólica e que agora os montes são literais. Ou tudo é literal, ou tudo é simbólico dentro de um mesmo texto, que nós chamamos de perícope. Então, os 7 montes não podem ser 7 montes literais. Então, o que os 7 montes representam? Representam também 7 reis, como o próprio texto vai dizer no verso seguinte, no verso 10. Os 7 montes também são 7 reis. Aí você lembra que lá no capítulo 2 de Daniel, a pedra que foi arrancada de uma montanha ou de algum local sem auxílio de mãos, ela atinge os pés da estátua e ela cresce, formando uma grande montanha. E nós entendemos que essa montanha é símbolo do reino de Deus. Então a expressão montanha no Apocalipse também refere-se a reino. Então nós temos 7 reinos. E quais são esses 7 reinos? São 7 impérios que ao longo da história sempre foram antagônicos a Deus e a seu povo. A começar pelo Egito, a primeira nação a escravizar o povo de Deus. Por quanto tempo? Quantos irmãos? 400 anos. Então a primeira cabeça das 7 é o Egito, que escraviza o povo de Deus 400 anos. Depois veio a Síria. Quando o Egito sai do poder, chega a Síria. E o que é que fez a Síria com o povo de Deus? Destruiu 10 das 12 tribos de Israel. Isso no ano 722 a.C. Depois veio a Babilônia. E o que a Babilônia fez contra o povo de Deus? Levou cativo as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim. Depois veio a Medo-Pérsia. O que eles fizeram? Tentaram acabar com os judeus nos dias da rainha Esther. Depois veio a Grécia. O que fez a Grécia contra o povo de Deus? Destruiu o santuário dos judeus. Na ocasião, o rei Antíoco Epifânio. Depois veio Roma. O que fez Roma contra o povo de Deus? Perseguiu os cristãos e levou para a cruz o fundador da igreja, o próprio Jesus Cristo. Então João recebe a interpretação do anjo dizendo: os 7 montes e as 7 cabeças são 7 reis. E o anjo diz para João: dos quais 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia.
Um existe agora, Roma. E você está aqui na ilha de Patmos por causa do imperador romano. Um poder ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? A Roma papal. Mas quando chegar, vai durar pouco tempo. Então, a igreja adventista, na sua linha historicista, entende que essas 7 cabeças e esses 7 montes representam esses 7 impérios que ao longo da história foram antagônicos a Deus. Assim sendo, a última cabeça é uma representação de Roma pagã e Roma papal. Martim Lutero disse isso lá no século XVI. E hoje nós estamos dentro de uma igreja luterana que professa seguir os conselhos de Lutero. Mas foi esse fundador do luteranismo que disse que o bispo de Roma era o chifre pequeno de Daniel 7. Essa mesma visão é compartilhada por Isaac Newton no seu livro Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, publicado em 1733. A igreja adventista não é a primeira a interpretar esta besta que sai do mar como sendo Roma papal. Muitos disseram isso antes de nós. E agora essa besta que surge, diz o versículo 2, primeira parte, tem semelhança com leopardo, urso e leão. Aqui são apresentados 3 animais que aparecem lá no livro de Daniel. E lá em Daniel, esses animais, o leão, o urso e o leopardo, eles representam respectivamente a Babilônia, a Grécia e a Medo-Pérsia, os poderes que vieram antes de Roma. Por que é que esse poder que sai do mar assemelha-se com Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia? Porque de Babilônia, esse poder vai copiar o seu orgulho e a sua altivez. Como que a igreja romana tem esse orgulho e altivez? Quando ela declara que fora da igreja não há salvação. Esse é o ensino da igreja romana. Fora da igreja não há salvação. E a mensagem do Papa Francisco, algum tempo atrás, foi que todos os protestantes deveriam voltar e abraçar o José, representado pelo catolicismo, porque eles se afastaram do irmão. Eles têm que voltar agora e dar um abraço fraternal do perdão. Ou seja, foi o protestantismo que se desviou e ele tem que voltar. Ele disse claramente: o protesto acabou, nós pensamos a mesma coisa, somos salvos pela graça. Mas a teologia não ensina isso. A teologia católica ensina que fora da igreja não há salvação. O que é que esse poder copiou da Medo-Pérsia? O culto no domingo. Porque foi no Império Medo-Persa que surgiu o mitraísmo, o primeiro segmento a adorar o Deus Sol. E dos Medo-Persas, dos mitraítas, Roma copiou a santificação do primeiro dia da semana. E o primeiro decreto dominical veio no dia 7 de maio de 321. Foi um decreto de um imperador, mas em 364 a igreja colocou isso agora como uma legislação canônica. E hoje então a igreja defende a santidade do domingo. O que é que Roma copiou da Grécia? Os deuses. Porque os gregos tinham deuses para todos os sentimentos, para as estações. E hoje a igreja tem um Deus, um santo melhor, para cada dia do ano. Então, essa cópia foi feita da Grécia. É o panteão de santos que hoje se tem dentro da igreja, e eles assumem funções intercessores. O verso 5 diz que ela tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. O que é blasfêmia à luz da Bíblia? Duas coisas. Segundo Lucas 5:21, é a pretensão de perdoar pecados. Olha o que diz o texto: os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles acusaram Jesus de haver perdoado pecados. Jesus de fato perdoou pecados, mas com isso ele blasfemou? Sim ou não? Não. Por que não? Porque ele é Deus. Só Deus pode perdoar. Ele não blasfemou porque ele é Deus. Agora a igreja tem uma doutrina chamada confissão auricular. O que é essa doutrina? Quando alguém peca, deve procurar o sacerdote e pedir perdão ao sacerdote. O sacerdote tem a autoridade de perdoar a pessoa,
É Ele que tem esse atributo. Isso é blasfêmia à luz da Bíblia. Eu estava no Vaticano alguns anos atrás, e quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, um badalo de sino tocou, e ali abriram-se 8 consistórios, confessionários. E as pessoas faziam fila para ali entrarem e confessarem seus pecados a um sacerdote que lá dentro está. À luz da Bíblia, isso é blasfêmia. O que mais é blasfêmia? João 10:33. Responderam-me os judeus: não é por boa obra que nós te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes a ti mesmo o quê? Deus. Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele disse em João 10:30: eu e o Pai somos um. E eles quiseram matar a Cristo porque ele se fez igual a Deus. Então pretender ser Deus é também blasfêmia. E a Igreja Romana ensina de que o Papa, ele é o representante, e os documentos dizem que ele é o próprio Deus aqui na Terra. Eu conversei com alguns da Bahia hoje de manhã, né? Tem baiano aqui nessa manhã? Tem, né? E esses baianos têm lá na terra deles esse homem aqui, tremendo jurista, Rui Barbosa. E muito novo, Rui Barbosa estava na Alemanha, e ele na Alemanha encontrou um livro chamado O Papa e o Concílio. Ele leu esse livro, e como um jurista, ele ficou impressionado com o que esse livro ensinava. O livro foi escrito por um homem que usou o pseudônimo de Janus, e não se identificou para não ser morto. Mas quando ele leu esse livro na língua alemã, ele voltou para o Brasil e ele traduziu o livro para o português. Ele fez a tradução. E ele se impressionou tanto com o texto do livro que ele preparou uma introdução. E em português o volume 1 é a introdução e o volume 2 é a obra de Janus. A introdução ficou maior que a obra. Mas o que Rui Barbosa denuncia claramente nesses 2 volumes é que esse Janus conseguiu reunir na Alemanha documentos da igreja que falam sobre a autoridade papal, o direito sobre o Estado e a sua infalibilidade como ser humano. E quando esse jurista, entendendo que o Estado é laico, viu a pretensão desse poder, ele escreveu o volume 1 como introdução, denunciando esse poder. E claramente nesse livro estão reunidos documentos onde falam da tentativa do Papa de ser o próprio Deus aqui na Terra. O Papa Leão XIII já havia dito isso: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E Lício Serrari, no seu dicionário, escreveu: o Papa é de tão grande dignidade, exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Você não acha isso uma blasfêmia? Agora, façamos uma justa separação. Nada tem a ver a história da Igreja Católica da Idade Média, com todos os seus papas, com o católico moderno. Nada tem a ver. Porque dentro da Igreja Católica, Deus tem milhares de filhos e filhas sinceras, pessoas que estão buscando conhecer e praticar a vontade de Deus. E essas pessoas sinceras, elas vão conhecer do Evangelho, e elas vão ter a chance de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Amém. Porque Cristo está olhando para todas as pessoas. Ele não olha para uma placa de igreja, ele olha para a pessoa. E todos os sinceros, não importa onde estejam, eles poderão ser alcançados pela graça de Jesus. Amém. Daniel 7:25 diz que esse poder mudaria os tempos e a lei. E os documentos dizem que eles podem alterar a lei. Nós sabemos que a lei foi mudada em 3 pontos. Excluiu-se o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagem de escultura. Mudou-se o sábado para o domingo, e como ficaram com 9, dividiram o 10º em 2, para voltar a ter 10 mandamentos. Samuel Bacchiocchi defendeu sua tese de doutorado
em 1977, na Universidade Gregoriana de Roma. Ele era um pastor adventista que faleceu alguns anos atrás, me parece 6 anos atrás. E ele tornou-se o primeiro não católico a ser aceito no programa doutoral dessa Universidade Gregoriana de Roma. Qual foi a tese que ele escolheu defender? From Sabbath to Sunday. A história da mudança do sábado para o domingo. E quando ele escolheu esse tema, e em 1977 defendeu sua tese, e foi aprovado summa cum laude, e a obra foi publicada pela própria universidade, e saiu na capa com o imprimato do Vaticano, a Igreja Romana está dizendo: o que ele disse é verdade. Nós mudamos o sábado para o domingo. Alguns anos atrás esteve no Brasil o diretor das escolas bíblicas de uma região da Europa que cobre a Itália. Ele é um italiano, a mesma função que eu tenho no Brasil. E eu fiz questão de perguntar a ele, sendo italiano, se ele conhecia Samuel Bacchiocchi, que tinha 2 cidadanias, né? Ele também tornou-se cidadão americano. E ele disse: claro que eu conheci. E eu perguntei: e a história da tese dele? Qual foi o impacto que isso trouxe para a igreja naquele tempo? E como está o assunto hoje? E sabe o que ele me disse? Pastor Arilton, essa tese ela não existe mais na Universidade Gregoriana. Dies Domini. E ele explica claramente nessa carta apostólica por que é que o sábado foi mudado para o domingo. É um documento teológico. É a base que a igreja romana. Primeiro, porque essa nação surgiu num continente pouco povoado. Isso nos remonta à história dos pais peregrinos, liderados pelo pastor John Robinson, que fugiram das perseguições papais na Europa em 1620 e vieram parar aqui, nesse estado de Massachusetts, bem pertinho de vocês, em Plymouth. E por que é que essa cidade tem o nome de Plymouth? Porque eles saíram de Plymouth, na Inglaterra. A cidade que eles deixaram na Europa chamava-se Plymouth, no sul da Inglaterra. E quando eles cruzaram o Atlântico no Mayflower, eles colocaram nessa primeira cidade o mesmo nome da cidade que tinha de onde eles saíram. É por isso que chamamos Plymouth. E você já certamente talvez já visitou a cópia do Mayflower que ali existe nas praias de Plymouth. Uma cópia exata, fica boiando sobre as águas. Lá também está essa pedra. Essa pedra marca o exato local onde o Mayflower ancorou, e nela está cunhado 1620. E hoje a nação celebra o Thanksgiving Day, numa quinta de novembro, porque foi numa quinta de inverno que os pais peregrinos aqui chegaram. Dos 102 que saíram da Europa, apenas 54 sobreviveram. E dos 54, 46 assinaram o Tratado de Mayflower. E esse tratado é um documento que serviu para o início da colonização, até que as 13 colônias foram estabelecidas e veio a independência em 1776. E quando a Carta Magna foi assinada em 1776, o primeiro item ficou muito claro, de que o sonho desse povo era um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Nós queremos uma clara separação entre a igreja e o Estado. Nós não queremos ser perseguidos como fomos na Europa. Agora no versículo 12 é profetizado de que este poder, os Estados Unidos, ele vai exercer a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então, quando é que os Estados Unidos começará a levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta? Quando ela tiver curada a ferida. Em 7 de junho de 1929, Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão. E esse tratado devolvia ao Papa os 44 hectares de terra que hoje constitui o Estado do Vaticano.
indenizaram a igreja em 750 milhões de dólares e colocaram a religião católica como oficial. Alguns dizem que aqui a ferida foi curada, mas a igreja adventista não entende assim. Ela não foi curada. Quem sabe este foi o primeiro passo num processo de cura, porque se ela tivesse sido curada em 1929, o mundo já estaria adorando a besta. Mas o mundo não está. Ele só vai adorar quando a ferida for curada. E a parte final dessa cura envolve a nação, envolve os Estados Unidos, que vai, com a autoridade da primeira besta, levar os habitantes do mundo inteiro a adorá-la. Então nós teremos uma união do Vaticano e da Casa Branca. Isso é profético, isso vai acontecer, quer você queira, quer não, quer você acredite, quer não. Em 1951 foi levada uma proposta ao Senado norte-americano para início de relações diplomáticas. Harry Truman, quem presidia o Senado naquele ano. E sabe o que aconteceu? Houve uma polêmica tão grande, um descontentamento tão grande, que a sessão foi cancelada. E por que cancelaram a sessão? Porque eles perguntaram: como que nós vamos nos dar as mãos ao poder que nos perseguiu na Europa? Como que nós podemos nos unir a esse poder? Mas os anos passam, e quando chegamos na década de 80, João Paulo II se aproximou de Ronald Reagan, as conversas continuaram e os acordos diplomáticos foram assinados. E William Wilson foi o primeiro embaixador norte-americano nomeado no Vaticano. A revista Time, de 92, trouxe a reportagem A Santa Aliança. A mídia falava por nós. A popularidade de João Paulo II fez dele o peregrino da paz, o homem do ano. Depois veio Ratzinger e continuou suas relações com essa nação. E atualmente vem o Papa Francisco. E vocês que estão vivendo aqui nessa nação e acompanhando os fatos, lembram-se muito bem que no ano passado, mês de setembro, ele veio aqui. Eu assisti os 3 discursos que ele fez. Um deles no Jardim da Casa Branca, o outro na sede da ONU e o outro no Congresso. Foi a primeira vez que um Papa discursou no Congresso norte-americano. Mas dos 3 discursos, o que mais me chamou a atenção foi um de 9 minutos, feito nos Jardins da Casa Branca. E o Papa Francisco introduz o seu discurso com as seguintes palavras: eu fui muito bem recebido nessa terra, sendo eu estrangeiro, argentino, assim como um dia vocês também foram bem recebidos aqui, sendo estrangeiros. E quando o Papa Francisco falou isso, eu me fiz uma pergunta na mesma hora: será que os americanos não se lembraram de que o Papa estava falando? O Papa estava dizendo para eles de que eles não são. Essa terra os recebeu, mas eles vieram da Europa. Será que eles não se perguntaram por que nós viemos da Europa? Ah, porque lá vocês nos perseguiram, o papado nos perseguiu. Nós só viemos para cá porque os nossos pais morreram, nossos irmãos morreram, mataram as pessoas que nós amávamos, e para sermos fiéis à Bíblia tivemos que fugir. Será que os americanos não se lembraram disso? Me parece que não, porque as relações só se estreitam. E chegará um momento em que essas relações chegarão ao seu ápice, porque o ecumenismo ele vai acontecer. O ecumenismo na Bíblia fala da união principalmente de 3 poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão representando o espiritismo, a besta o catolicismo e o falso profeta o protestantismo apostólico. E o Papa Francisco tornou-se pela primeira vez um chefe do Vaticano que discursa no Congresso norte-americano. E sabe o que o portal Gospel noticiou? Perto do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, que vai ser no ano que vem, dia 31 de outubro,
que dividiu os dois grupos, católicos e protestantes, Martinho Lutero, para que evangélicos e católicos parece que evangélicos e católicos estão experimentando uma aproximação sem o quê? Precedentes. Nunca na história nós vimos uma aproximação tão íntima entre católicos e protestantes. E nas vésperas de completarmos 500 anos do movimento na reforma de Martinho Lutero, talvez ele se envergonharia de ver que a igreja luterana foi a primeira no mundo a assinar oficialmente um acordo ecumênico com os católicos. Amigos, estamos em dias imprestáveis. O que vai acontecer daqui para frente, segundo a profecia, Ellen G. White diz assim: mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o seu povo, o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento de quê? Do Espiritismo. O último cria um laço de simpatia com quem? Com Roma. E os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão de quem? Do Espiritismo. E estender Sião por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice aliança, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de quê? Da consciência, da livre religião, da adoração. E o ecumenismo vai acontecer. Todos debaixo de uma única bandeira, de um único chefe, o Papa. E nesse movimento aparece aqui o Espiritismo. E se você for bem perto aqui, da fazenda de Guilherme Miller, em Northampton, você pode visitar ali a casa das Irmãs Fox. Está lá, as ruínas estão lá até hoje. E a Sociedade Espírita Mundial construiu sobre as ruínas uma casa para protegê-las. E ali está uma placa dizendo para mim e para você: aqui nasceu o Espiritismo moderno. Nessa terra nasceu o Espiritismo moderno, com duas irmãs chamadas Irmãs Fox. E Ellen G. White falou sobre isso. Essa terra é uma terra profética. O Espiritismo renasceu aqui. O protestantismo nasceu aqui. E agora eles se darão as mãos ao catolicismo. Como isso vai acontecer? Ellen G. White foi claro: a unidade ecumênica virá por duas falsas doutrinas. Primeiro, a crença de que há algo imortal. Segundo, a crença de que o domingo é o dia santo. A igreja adventista não tem uma mensagem popular. A nossa mensagem não é popular e nem é politicamente correta. Nós pregamos uma coisa que ninguém prega. E se nós não pregarmos, ninguém mais pregará. Primeiro, sobre a imortalidade da alma. E eu comentava com o pastor Paulo Gerardi que na minha infância, um dos meus líderes foi o irmão Agostinho Batista Machado, que foi ancião dele e ancião meu. Um dia, Agostinho estava no cemitério sepultando seu irmão, que não era adventista, de uma outra denominação. E o pastor do irmão dele veio fazer a cerimônia fúnebre no cemitério. E o pastor disse para todos os presentes: não precisamos chorar a morte desse irmão, porque o corpo está aqui, mas a alma já está na glória com o Pai. Esse irmão Agostinho, que era ancião de nossa igreja, disse na mesma hora: pastor, não minta para nós, não minta. Meu irmão está aqui e não tem alma em lugar nenhum, porque nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Não minta para a nossa família. Eu queria ver a cara desse pastor nessa hora. Eu não sei se eu teria a coragem que ele teve, mas amigos, diante de tanta mentira que se prega, já está na hora de mais audácia em pregar a verdade. Você não tem uma alma, você é uma alma. Quando a pessoa morre, nada sai de você. E se o morto não for levado para o cemitério, nem para lá ele vai.
Alguém tem que ler outra. Não existe alma. Essa tricotomia é platônica, ou dicotomia, como queira. É platônica, não é teologia, é filosofia. Quando morremos, estamos no estado de inconsciência, o sono da morte, como disse Jesus em João capítulo 11, 11 a 13. O sono da morte. E um dia haverá ressurreição para salvos e perdidos. E Jesus prometeu que todos ressuscitarão. Mas ninguém foi para o céu, a não ser quem a Bíblia disse que foi: Moisés, Elias, Enoque e aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Só. E os demais estão todos na sepultura. É essa a verdade que nós temos que pregar, porque essa é a mentira que vai sedimentar o ecumenismo. E eu e você somos defensores dessa verdade. Segundo ponto: o dia de guarda é o sábado e não é o domingo. Nós temos que pregar isso, porque o mundo está pregando que é o domingo. E o decreto dominical, ele virá desse país. Os Estados Unidos serão os primeiros a lançar o decreto dominical. E não pense você que ele virá num viés teológico, numa briga teológica. Não. Ele virá no mesmo discurso que o Papa Francisco já está fazendo. A família precisa de um dia, o nosso planeta, a nossa casa comum precisa de um dia, as pessoas estão doentes e estressadas, precisam de um dia, nós precisamos parar um dia. E toda a filosofia é bela, mas o dia escolhido é o errado. Eles estão propondo que seja o primeiro dia da semana. Isso vai ser uma legislação nacional. E quando isso acontecer, o que é que diz a profecia? Nós não vamos poder nem comprar e nem vender. Aí eu pergunto: como é que você vai sobreviver se você não tem mais o poder da compra? Como é que você vai alimentar os seus filhos se você não pode ir mais no mercado e comprar o seu alimento? Isso então vai significar o nosso êxodo para primeiro as cidades menores e depois regiões mais distantes. Por quê? Nós vamos ter que passar a sobreviver da terra. Você não vai poder comprar e nem vender? Agora, como é que eu saberei? Como é que um caixa do supermercado vai entender quem é que ela pode vender e quem é que ela não pode? É porque haverá o sinal da besta. O que será esse sinal? Visível? Não. Mas algum tipo de identificação vai haver. O que será essa identificação? As pessoas cogitam muito, mas é apenas cogitação. Falam num cartão magnético, falam num chip subcutâneo, falam na íris do olho, na digital dos polegares. Nós não sabemos. Não vamos especular porque não está revelado. Mas o certo é que haverá um tipo de identificação para dizer para a caixa do supermercado: esse pode comprar e esse não pode. O que vai ser não está revelado. Então não gastemos tempo com a especulação. O que nós precisamos saber é que quem aceitar o sábado como dia santo e rejeitar o decreto, ele não vai ter direito a livre comércio. Não vai poder comprar e nem vender. Esta será uma angústia prévia pela qual passará o povo de Deus. Depois irá um outro decreto. No versículo 15 diz: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer todos quantos não adorassem a besta. Então virá um decreto de morte. Agora, esse decreto de morte, ele está situado após o fechamento da porta-graça. E ela já vai descrever: posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e antes do tempo especificado se esforçam para tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de toda a alma fiel. Amém, irmãos? Ninguém pode. Alguns são assaltados ao fugir das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros.
Você não tem que temer nada aqui na frente. Eu não tenho. Você não tem que temer, ninguém tem que temer. Porque nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Deus dá provas disso para nós todos os dias. Se vocês me perguntarem, pastor, qual foi o momento mais tenso até hoje no programa Bíblia Fácil? Porque nós convidamos 10 pessoas que não são adventistas. E durante a hora de gravação, eles podem fazer as perguntas que eles quiserem. Eles podem comentar o que eles quiserem. Nada ali é marcado. Nós queremos ver o efeito da Bíblia enquanto a pessoa estuda. E se você me perguntar qual foi o momento mais tenso vivido até hoje, foi quando eu gravei com esse time, com essa equipe. Ali estavam 4 pastores. 2 pastores e 2 pastoras. Só que eles estavam sendo assistidos por um grupo de pastores por detrás. E através de mensagens instantâneas na internet, nos meios de comunicação, eles lançavam as perguntas que eles queriam. E tudo que eu falava era combatido por esses pastores. Eu falei do sábado e eles combateram dizendo ser domingo. Eu falei contra o dom de línguas, alguns disseram que falavam que eram do Senhor. Eu falei que Jesus era Miguel, eles disseram que não, que Miguel não é Cristo. Foi tão tenso o processo de gravação que quando nós terminamos o último dia, eu fui para o quarto, eu literalmente desmaiei. De tão cansado que eu estava, depois de mais de 20 horas de gravação, debaixo de forte estresse. Um dia, um dos pastores disse para mim assim: a gente tem muito que discutir e o programa só tem 1 hora. Não dá para a gente falar aqui porque a gente quer falar. Você coloca a posição do sábado e a gente não tem tempo para defender o domingo. Eu disse, de fato, o programa tem só 1 hora, mas eu posso gastar um tempo extra com você. E numa quarta noite, eu me sentei com ele e com a esposa, ambos pastores. E depois de 2 horas de conversa, e depois que eu desfiz toda a argumentação teológica que eles trazem em torno do domingo, eu perguntei para eles, há alguma dúvida de vocês com relação ao sábado? Eles disseram, não. E qual é a posição que vocês vão assumir daqui para frente? Ele disse assim, eu vou continuar nas minhas 7 igrejas e ensinando o domingo. Eu disse, pastor, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas vou dizer para você uma coisa que você nunca mais vai esquecer. A partir dessa quarta-feira, 9h30 da noite, Deus não mais abençoa o seu ministério. O seu ministério não tem mais a bênção do Senhor, porque você tem claro diante de você uma verdade que você está rejeitando voluntariamente. O Senhor não abençoa mais o seu ministério. Foi muito sofrido. Tivemos lindas decisões. E desses 4 pastores, 2 deles, da igreja Sara Nossa Terra, voltaram para casa, entregaram as 2 credenciais ao pastor presidente e se batizaram na igreja de Adventistas. São membros hoje da igreja central de Uberlândia, em Minas Gerais. Carlos e Francisco. No ano passado, eu estava num ginásio fazendo um evento. E antes de começar o evento, um senhor se aproximou e disse, pastor, eu queria contar para o senhor uma história. Melhor, a minha esposa que quer contar, mas ela está muito emocionada e não consegue falar. Eu disse, então deixa acabar o programa e no final do programa vocês me procuram. Tá bom. Ele saiu e quando terminou o programa, veio ele, a esposa e um garotinho de 5 anos de idade. Ela não conseguia falar, então ele contou a história. E disse assim, pastor Ailton, nós assistimos todo sábado o programa Bíblia Fácil. O senhor se lembra de uma temporada onde tinham 4 pastores? Eu disse, claro, como eu vou esquecer? Foi a pior temporada que eu gravei de todas as temporadas. Ele disse, pois bem, pastor, eu estava na sala da minha casa no sábado à tarde, eu, minha esposa e esse garoto que você está vendo, assistindo o programa.
E naquele sábado que vocês discutiram sobre quem é ou a identidade de Miguel, quando o Senhor ensinou que é Cristo e eles ensinavam que não era, e houve um debate teológico, eu estava com minha esposa e meu filho assistindo, e de repente o meu garoto se levantou do sofá e deu um grito e disse: papai, olha para a TV. Ele disse: o que foi, meu filho? Papai, um anjo ao lado do pastor Arilton. E o pai, sem ver, a mãe, sem ver, disse: nós não estamos vendo. E ele ia para perto da TV e dizia: papai, aqui, olha, um poderoso anjo ao lado do pastor. Aqui está o Marcos Gabriel. Foi pelos olhos de um garoto de 5 anos que Deus me disse, no momento mais difícil do programa: ali estava o anjo do Senhor. Amém. Isso para mim foi muito confortante. Eu entendi mais uma vez, quando nós ficamos de pé pela verdade, você não tem que temer a nada. Porque a verdade é contestada, sempre será verdade. O erro não é defendido, sempre será verdade. E o tempo não transforma a mentira em verdade. O tempo não transforma. Nós vamos ter uma música agora. Eu tenho um convite para fazer. Tem alguém nessa manhã que não é batizado ainda na igreja adventista? Que talvez já foi batizado um dia, mas está longe dos caminhos do Senhor e precisa voltar? Enquanto tivermos essa música, eu queria convidar você nessa manhã a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Amém. E a tomar a decisão pelo batismo ou pelo rebatismo. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo você tem e nem eu sei. Mas diante de um Deus que tanto nos ama, e de uma verdade que essa igreja prega, e de um Cristo que nós exaltamos, eu queria te convidar nessa manhã a entregar a sua vida a Ele. Eu não sei se há alguém nessa condição aqui, mas se houver, eu queria convidar você agora, em nome de Cristo, a tomar uma decisão por Ele. Antes que cante, eu queria perguntar: tem alguém que quer vir? A primeira pessoa que quer se levantar e dizer: pastor, eu quero me batizar, ou eu preciso me rebatizar. Eu quero acertar minha vida com Deus. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero, com a pouca fé que eu tenho, tomar agora a minha decisão. Eu tenho alguém que quer se levantar e vir? Nós vamos ter essa música agora. Eu vou orar por você. Eu não sei se temos alguém aqui nesse quadro, mas se tivermos alguém aqui que nunca declarou o seu amor por Jesus Cristo e quer fazê-lo nesta hora, enquanto ouvimos essa música, pode soltar. Eu quero convidar você a se levantar e vir. A igreja vai orar por você. Não sabemos quando, né? E a trombeta não tocará, Ele já está voltando, Ele já está voltando. Já posso ouvir, já posso sentir, sem demora Cristo virá, para o céu irá nos levar. Eu verei sua glória, tudo logo se cumprirá, minha recompensa perto está. Eu verei sua glória, verei o meu Senhor.
seja Deus por esses que aqui à frente vieram. Mas antes que eu ore, o Espírito Santo disse para mim que tem pelo menos mais uma pessoa, eu não sei, mas que precisa se levantar nessa manhã e vir aqui. Pode ir. Deus seja louvado. Pode vir por aqui mesmo. Feche seu olho. Pai Santo, obrigado porque a tua palavra nos adverte de que Jesus está voltando em grande majestade. Nós queremos estar prontos naquele dia. Por isso, Pai Santo, prepara o nosso coração. Aqui mesmo nessa nação que hoje nós estamos. Eventos que a profecia nos revela, em breve terão lugar. E nós queremos estar prontos para esses eventos. Nós queremos estar confiantes na proteção dos teus anjos. Nós queremos estar de pé naquele glorioso dia. Por isso, abençoa, Pai, esses que aqui à frente vieram. Tu sabes que não é fácil dar um passo nessa direção. Mas todo o Senhor está do nosso lado. Ele vai abençoar e ajudar essas pessoas na jornada que elas têm que seguir. Abençoe os teus filhos aqui no mundo. E certamente existem outros que não se levantaram agora. Mas nós te clamamos na tua misericórdia. Até domingo à noite. Dê também a eles outra oportunidade. Amém. Para que eles possam tomar essa decisão antes que seja tarde. Amém. Nos colocamos em tuas bondosas mãos mais uma vez. E oramos em nome de Cristo. Amém.